Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Ângela, boa noite, Ângela. Boa noite, Marinalva, tudo bem? Gente, que linda, já estão esperando a gente. Mas é uma maravilha essas mulheres, viu? Sou obrigada depois a recompensar. Então, por isso, eu vou pedir para que a Vera pague um chocolate para cada uma, porque a gente tem que envolver a amiga nessa. Generosidade com a pele alheia. Não, Cadê a então nossa eu amiga? prometo. Deixa eu ver com ela. Caiu a internet? Não, acho que não. Pronto, já mandei para ela. Ela estava com a gente até agora. Mary, Oi? então em vez de chocolate, eu pago com pipoca com creme de chocolate, que é a minha especialidade. Ai, que delícia, Vera. Eu vou agora viajar para onde você está nesse dia nublado. Bem, Que você tirou bem foto. crocante e sequinha. Que maravilha. Que maravilha. Eu quero. Ó, ela chegou. Deixa eu colocar ela aqui. Não Pronto. sei o que aconteceu, mas É só um mini infarto. Não tem problema. A gente já está acostumada com isso, viu, Adriana? dá um Eletro pânico. nunca mais. É, A gente vai ficar expert. As pessoas vão contratar a gente para poder mexer com o TI, porque os infartos da gente é normal já. sim. Aham. Então vamos lá. Bom, primeiramente, boa noite a todas, né? A Marinalva, a Ângela e a todos que estão nos assistindo. Eu vou iniciar a falar um pouquinho sobre essa questão do abuso, né? Na parte infantil. Como que funciona, como que são as características dessas pessoas que praticam o abuso, dicas de como vocês se atentarem às crianças de vocês, porque às vezes as crianças elas não falam para os pais, não falam para ninguém o que está acontecendo, mas existem maneiras que vocês podem tentar entender um pouquinho o que passa ali na cabeça da criança. Tá? Então eu vou iniciar, aí depois eu passo para a Adriana poder falar um pouquinho, e aí depois eu passo para a Vera. Deixa eu começar aqui. Então, vou começar falando um pouco sobre o índice de abuso que acontece. Cada dia está maior. Isso cresce a cada dia. E às vezes acontece com as famílias do que a gente menos espera. Pode acontecer na minha família, na família do vizinho, na escola, com o amiguinho. Então é importante a gente dizer que isso está aumentando. Geralmente o que se costuma ouvir na mídia é mortes por Covid, né? Ah, teve a pandemia, as pessoas estão falecendo, isso fala de Covid, e não fala sobre outros índices que também estão aumentando e que também fazem parte do nosso dia a dia, como a questão do suicídio, que cada dia aumenta, essa questão do abuso, principalmente nessa fase infantil, que sempre está aumentando a cada dia. Então, primeiro eu quero dizer que o costume de a gente ouvir falar quando fala em abuso é que um homem abusou uma criança, né? Que homem? Quem pode ser esse homem? Geralmente é o pai, é o irmão, é primo, é tio, é amigo da família, é vizinho, é padrasto. Geralmente a gente se escuta dizer que são homens. Mas não deixe vocês pensarem que isso também não acontece com mulheres. Mulheres também praticam abuso. Não tanto quanto homem, mas acontece, tá? E como isso acontece? São pessoas que têm bastante intimidade, são pessoas que frequentam, às vezes, a casa da família, como, por exemplo, o próprio pai, né, que faz parte dessa família, ele tem essa intimidade, ele tem esse momento certo de poder fazer. É importante a gente alertar os nossos filhos, essas crianças, de que o que seria um abuso sexual, não, claro que com essas palavras, mas demonstrando que em certa parte do corpo é proibido o toque, que só pode tocar se tiver, por exemplo, num caso de fazer um exame, de você ter que ir no hospital para fazer uma cirurgia, tal. Dependendo da fase da criança, você tem o seu tato de poder conversar sobre isso. O que não pode fazer é deixar a criança ciente de que ali não pode tocar. Aí a cabecinha da criança vai imaginar, ok, aqui ninguém toca.
Mas se acontecer alguma coisa com essa criança que ela vá parar no hospital, o escândalo que essa criança vai fazer porque a mãe e o pai falou que não era para tocar. Então, tem que falar? Tem, mas tem que explicar o porquê e como e quando que pode ser tocado naquele momento. Eu escuto muito dizer, só a mamãezinha que pode tocar ali, que a mamãe vai limpar o bumbum, a mamãe vai limpar ali, a parte genital, e aí você não deixa mais ninguém encostar. Errado, gente. Eu vejo por muitas vezes, quando eu... Não muito agora, né? Porque minha filha já tá grandinha, meu filho também, mas de fases quando a gente vai para o hospital para tomar uma vacina ou um posto de saúde, o escândalo que as crianças fazem, às vezes por colocarem na cabeça dela um medo de simplesmente tomar uma vacina. Então, diante disso, eu coloco, cuidado com o que vocês vão falar para a criança referente ao abuso. Saibam explicar, essa parte não pode tocar. É proibido tocar? Por que é proibido? Quem pode? Qual é a circunstância que aquilo ali pode ser tocado? Então, é importante a gente colocar isso na cabecinha da criança. Quando isso acontece, geralmente pelo abusador, ele vem com muitas brincadeiras que envolve a criança, que faz a criança ter a confiança nele ou nela, vem com segredinhos, vem com compras como doce, como presentinho, vai conquistando a confiança na criança para que quando isso aconteça, essa criança ela não tenha, ela não tem na cabeça que aquilo ali é anormal, que ela tem que contar para o pai e tem que contar para a mãe. Ela acha que é algo que é legal, porque o tio é legal, a tia é legal, o cara que fez isso é legal. Foi legal com ela, deu bolo, deu doce, deu bala, deu presentinho, então ele pode fazer também o que ele está querendo fazer com ela. Então é importante a gente se identificar isso, que às vezes as pessoas que estão ao redor da nossa família, quando não é o pai, os irmãos, né, que é ali, que mora, que está diariamente com a criança, qual a intimidade que esse adulto está tendo com essa criança? Claro que a gente não pode generalizar, porque às vezes tem pessoas que têm um coração tão bom, né? Tem um coração tão puro, que se torna uma criança diante de uma outra criança. Mas por isso que é importante a gente conversar com as nossas crianças sobre isso. Uma coisa que eu também gostaria de falar, colocar aqui, é referente ao alerta. Que tipo de alertas que a gente poderia dar a essas crianças? E como também a gente se posicionar, né? Por exemplo, tá tendo uma festa, ou veio um casal de amigos na casa, ou de repente você vai visitar algum parente, e aí você obriga essa criança a ir lá e abraçar. Vai, fulana, abraça lá, abraça seu tio, abraça fulana, abraça sua avó, abraça seu avô. Não pode, gente. Não tem que obrigar a criança a fazer uma coisa que ela não quer. Essa questão do abraço, não se pode obrigar a criança a abraçar. Ela vai abraçar se ela quiser. Se ela não quiser, respeitem isso. Antigamente, isso era mais, né? Antigamente, hoje em dia eu não vejo muito isso. Mas antes as pessoas tinham mania de colocar a criança para ficar no colo. Ah, senta aqui no colo do tio. Ah, senta aqui. Só da criança sentar no colo do tio, um momento despercebido que tem entre uma pessoa e outra, essa pessoa ela pode passar a mão na parte genital da criança e ninguém nem vai ver. E nem ela vai estar percebendo que aquilo está acontecendo com ela. E não deixa de ser um abuso. Então, procure respeitar as vontades das crianças. Não quer abraçar? Não abraça. Se ela não quer beijar, não beija. Se ela não quer sentar no colo, não deixe que ela sente no colo. Se ela não quer. E dentro disso, prestem atenção na queixa da criança. Como ela fica diante de outra pessoa, se ela se sente estranha, se ela se fica acuada, se ela... Antes ela falava que gostava da pessoa e de repente ela não quer ficar perto da pessoa. Se antes ela beijava e abraçava, hoje ela não beija, ela não abraça mais. Se ela fica muito com a mão, né, na parte genital, se ela fica coçando, se ela falar que está doendo, sabe? Procurem olhar para ver se não está vermelhinho, o que está acontecendo. Pergunta se alguém colocou a mão, se alguém fez alguma coisa. Porque às vezes a criança não sabe o que é um abuso, então ela não sabe descrever que aquilo aconteceu com ela. Então é importante a gente cavar, né? Entender o que está acontecendo e conversar, entrar no mundinho dela ali.
Às vezes a criança não quer ficar pelado na frente do pai ou na frente da mãe. Do nada, ela se sente incomodada de ficar pelado porque aconteceu um ato e ela ficou estranha com aquilo, não sabe direito o que está acontecendo, mas ela não quer mais ficar pelada ou peladinha na frente do pai ou da mãe. Outra coisa é a criança se acuar, ficar no seu cantinho, começar a ficar assistindo desenho, ficar fechado no quarto, prestar atenção em desenhos que essas crianças possam fazer, que vai demonstrar o que ela está sentindo. Palavras que antes a criança não falava e começou a se tornar um pouco agressiva, de uma hora para outra. Né? Prestar atenção também, eu estou falando muito da fase infantil, que é a fase que a criança, vamos supor assim, 2 aninhos, 3 aninhos, até os seus 6, 7 aninhos, vamos supor. A partir desse momento, com seus 8, 9, 10 anos, às vezes a criança, ela já tem, ainda mais hoje em dia, que essas crianças estão nascendo, parece com a faculdade já embutida nelas, né? Já nascem muito inteligentes. Então, essas crianças, elas já sabem que roupa que ela quer colocar. Ela tem criança que já a minha filha, ela tá com 11 anos. Mas quando pequenininha, ela falava maquiagem, ela fazia live falando que ela era maquiadora. Então, as crianças, elas estão evoluindo muito, então elas estão muito adiantadas até nesse sentido de se cuidar da vaidade, né? Do que eu quero vestir, do que eu quero colocar no meu cabelo, se eu quero, se eu não quero. Então, nessa fase também, prestar atenção se aquela criança ela começou a querer colocar roupas sedutoras, se ela quer colocar shortinho curto, se ela quer mostrar mais os seios, se o menino, de repente, ele começou a querer colocar roupa feminina, do nada. Não estou dizendo nada relacionado à questão do LGBT, mas eu vou dar um exemplo. Às vezes, acontece um abuso com uma menina, e a menina, quando ela entende que aquilo ali é um abuso, ela pode vir a ter na cabeça dela que se ela for um menino, aquilo não ia acontecer com ela. Não vai acontecer mais. Então ela começa a acreditar que a menina não tem força para isso, que menina é frágil e que menino é forte. E que se ela for menina, essa pessoa não vai fazer isso com ela, se tornando um ele. Então, começa a perceber essas mudanças, comece a tentar conversar com o filho de vocês ou a filha de vocês para identificar isso. Isso pode também acontecer. Outra coisa que eu quero dizer, anotei aqui como alerta, não deixar com estranhos. Perdão, mas isso é uma coisa assim que a gente tem mais em mente, né? Ninguém vai querer deixar o filho ou a filha com um estranho para tomar conta da criança. Então, coloquei aqui mais como alerta. Temos 2 grandes dores para falar de abuso, né? Uma delas, claro, que é a primeira, que é a questão do abuso, que é quando a criança sofre e bagunça toda a mente dela. Volto a dizer que muitas vezes não na fase infantil, mas depois quando ela descobre que aquilo que aconteceu com ela é um abuso, a cabeça dela entra em colapso, vira do lado avesso. A segunda é mesmo a criança sem saber que aquilo é um abuso, dela chegar para conversar com o pai, com a mãe, ou com uma prima mais próxima que cresceu junta, ou com uma tia, não importa. Quando ela vai conversar com alguém, essa pessoa não acredita nela. Aí fica muito pior essa situação. Porque ela vai crescer e ela vai desenvolver insegurança nas pessoas, ela não vai confiar nas pessoas, ela pode se sentir mentirosa, que ela teve culpa do que aconteceu. Ela pode... Ou amenizar, né? Foi só isso, porque às vezes não chega a ser um estupro, mas é um abuso sexual, é um molestamento. E aí, muitas vezes, o familiar diz, mas foi só isso. Então, amenizar essa situação, a pessoa se sente arrasada de vez, né? Exatamente, exatamente. E assim, nessa fase do desenvolvimento infantil, também é importante dizer que a criança ela não sente prazer, esse prazer que a gente tem na nossa cabeça, né? Que é o prazer sexual. Nessa fase infantil, ela está no desenvolvimento também dos órgãos dela, então, dependendo do lugar que vai tocar e do momento, do ano que ela tiver, ela vai sentir uma cócega e, de repente, ela vai começar a sentir prazer. Mas esse prazer não é o prazer que a gente tem do ato sexual. É o prazer do órgão mesmo, que se você esfregar aquela região, sente prazer. Mas isso não significa que é um ato sexual.
É um aparelho sexual, mas naquele momento é um prazer comum que aquele aparelho sexual fornece, né? E naquele momento a criança ela pode associar, nossa, que isso aqui é gostoso, o que a pessoa está fazendo, está esfregando, então aquilo ali é gostoso. O que é gostoso? O que dá prazer? Ah, eu gosto de brincar me dá prazer, dançar, eu gosto de dormir, eu gosto de comer, eu gosto de doce, eu gosto de assistir televisão, eu gosto de tomar banho, tudo isso me dá prazer. E aquilo se torna algo também comum. Então, dependendo do grau de intimidade que esse ser tem com a criança, ele tem tanta intimidade com essa criança, ele conseguiu tão ludibriar essa criança com brincadeiras, com segredinho, com presentinhos, que esse ser pode fazer durante muito tempo e ninguém desconfiar. E a criança achar que aquilo ali é gostoso, que tá legal, e naquele momento ela não tem consciência de que seria um abuso. Mas quando essa pessoa cresce, o que acontece? Ela se sente suja, ela começa a desenvolver toque, porque ela começa a lembrar que ela gostava daquilo que acontecia, e aquilo era um abuso. Então ela fala, poxa, como eu pude gostar de ser abusada? Eu sou suja, eu sou safada, começa a ter comportamentos de penitência, né, de se culpar. Então, é importante também, quem está na fase adulta e sofreu algo lá na fase infantil, de entender que naquele momento não foi um ato sexual para a criança, para o adulto que praticou, sim, mas para a criança, não. Porque aquele órgão que foi violentado é um órgão sexual? É, mas naquele momento você não estava sentindo prazer sexual, era o prazer que o órgão fornece, mas que você tem no seu inconsciente que é um prazer comum, como brincar, como dançar, como comer, como assistir uma TV. Então, é importante desassociar. Na minha infância, o que eu senti prazer não foi do sexo em si, daquele abuso que aconteceu, mas foi o prazer que o meu órgão tem, naquele momento, de ficar esfregando. Ponto. Não significa que você aceitou aquele abuso, não significa que você era conivente. E aí sim a gente pode trabalhar do seu consciente, de trazer aquela, dar o toque, não se sentir mais tão suja, e assim por consequente. Lembrando também que o nosso inconsciente ele é atemporal. O que seria? Não existe o passado e o futuro, só existe o presente. Então, tudo que acontece lá no passado, você acha que só fica no passado? Não fica. Fica no nosso presente. Então, quando a pessoa que desenvolve, por exemplo, esse toque de se sentir suja, porque naquele momento ela gostou do que aconteceu, ela acha que aquilo está acontecendo agora. Ela acha que não foi lá, não foi ela com 2 aninhos, 3 aninhos que gostou daquilo. Foi ela naquele momento de 30, 40, 50 anos que gostou daquilo e desenvolveu o toque. Porque o inconsciente ele não mostra para nós, no nosso corpo, essa questão do sentir, que aquilo aconteceu lá naquela fase de 2 anos. O sentir ele é seu e você basta um gatilho para que aquilo venha à tona, que você consiga trazer tudo aquilo que aconteceu no momento agora. Diante disso, eu quero falar sobre um exemplo que aconteceu. Não vou falar ligado à questão do abuso, mas mais para a questão de perceber como que é o inconsciente da criança, tá? Então, é assim, é um casal de amigos, e esse casal, eles estavam muito tempo juntos, resolveram ter filho, veio o primeiro filho, e aí durante os primeiros anos de vida dessa criança, foi tudo tranquilo, tudo perfeito. Quando chegou para a fase dos 8, 9 anos, esse pai dessa criança, ele começou a desenvolver um comportamento diferente. Ele ficava mais nervoso, mais estressado. E aí, um belo dia, essa mãe pegou e falou, filho, vai escovar os dentes, porque tá na hora de você dormir. E essa criança pegou, ficou enrolando para não escovar os dentes. E a mãe, pela segunda vez, foi e pediu, filho, por favor, vai escovar os dentes. Esse pai, ele levantou do sofá, foi até o filho, deu um tapa na cara do filho, tão bem dada
o tapa que ele deu na cara do filho dele, que ele falou que na hora que ele deu o tapa, ele foi entender o que estava acontecendo, que ele falou, eu estava cego, eu não sei como que eu levantei do sofá e cheguei até essa criança e dei um tapa no meu filho. Na hora eu fiquei tão sem graça, eu olhei para o meu filho chorando e sem entender, e com medo, se afastou e foi escovar os dentes chorando, e eu fiquei horrorizado, porque ficou a marca dos meus dedos na cara do meu filho. Com esse comportamento, a mãe resolveu se separar. Falou, não quero continuar com uma pessoa que está sendo tão agressiva assim. Eu vou continuar com ele para quê? Eu vou me separar. E sentou ela, o marido, né, que seria o ex-marido, e o filho para conversar, para falar que não ia continuar. E essa mãe falou para a criança, a gente não vai continuar, porque não gostei da atitude que seu pai teve, não aprova esse tipo de comportamento. Já tinha dito no início que comigo é uma vez só, se mudasse o comportamento para essa evolução da questão da agressividade, não ia continuar nesse relacionamento. E aí o seu pai fez isso, então eu não quero mais. E aí o pai foi, conversou, falou, pediu desculpa, perdão para essa criança, ele falou que ele não sabia o que foi que moveu ele para fazer isso, mas que ele estava com vergonha, e que ele queria muito que o filho dele esquecesse esse ato, porque isso machucou muito ele, que ele amava muito o filho, enfim. Dito isso, a dinâmica da parte da mãe é uma dinâmica de amor, é aquela família que conversa, que dá risada, que senta, que come, que assiste, que joga, que senta no chão para brincar com a criança. A família da parte do pai eram todos agressivos, era tudo na base da porrada, era tudo na base dos gritos. Então o pai, ele identificou esse momento da agressividade exatamente na idade do filho, quando ele também tinha 8 anos e que o pai dele tratava ele da mesma forma. Então o gatilho que foi para o pai foi do filho ter 8 anos, que era a mesma idade que ele, e dele ter tido essa reação também, ter sofrido essa reação com o pai dele. Aí eu vou falar do inconsciente dessa criança. Quando o pai foi se despedir, que a mãe e a criança foi levar até a porta para que o pai pudesse ir embora, a criança olhou para o pai, para a mãe e falou assim, mãe, mas se o pai for embora, quem vai ensinar ele que ele não pode bater nas crianças? Deixa ele ficar, que aí um dia ele para de me bater. A criança estava se permitindo ser um saco de pancada para que o pai aprendesse a não bater na criança. Então, quem de nós consegue identificar o que estava passando na cabeça dessa criança para essa criança ter falado aquilo? E que bom que essa criança falou, para chamar a atenção da mãe e do pai, como que estava a cabeça dessa criança. Mas e essas crianças que não falam? Então, o que eu quero dizer com tudo isso é, no mundo do inconsciente, dessa fantasia que vive a criança, não tente achar que ela não está sabendo o que está acontecendo, ou ela nem liga, já passou, ela nem lembra, ou então, filha, isso aconteceu, não vai acontecer mais, tá? E não conversar com a criança, não realizar um tratamento nessa criança, porque o inconsciente dessa criança só é dela, só ela sabe o que está acontecendo. Então, é preciso conversar mesmo. É uma conversa difícil? É uma conversa difícil, não é uma conversa fácil. Também como a questão do falecimento, você conversar com uma criança para falar sobre a questão da morte, que é uma coisa natural, que a gente vive, morre. Então, ninguém conversa isso com a criança. Ninguém prepara a criança para essas questões. Então, é importante preparar a criança. E é importante a gente ouvir o que a criança tem a dizer. Volto a dizer, o inconsciente da criança, a percepção dela não é de acordo com a nossa, então a gente precisa cavar para entender o que essa criança está sentindo, o que essa criança está pensando. Eu vou deixar aqui agora esse momento para que a Adriana possa falar, ela que é a nossa convidada de hoje. Posso acrescentar algo antes? Pode sim.
Ali acrescentando o que tu falou sobre o abuso, principalmente de familiares e de amigos, né, e vizinhos também, pessoas próximas da criança, algo que faz... Meu filho era pequeno e ele tem 29 anos, então algo que eu nunca mais esqueci, desde que eu li uma pesquisa, porque assim, o que se tem muito, o que sai na mídia, o que a gente ouve, também não só na mídia, mas no Disque Me Disque, existe, digamos que assim, entre aspas, um preconceito em relação a abuso sexual de padrastos e madrastas. E eu, na época, meu filho não tinha padrasto, na época eu não era madrasta, porque eu criei 2 enteados, 2 filhos de coração, e eu não estava nessa faixa etária ainda. Então, mesmo assim, eu não estando nessa fase da vida de ser madrasta e de meu filho ter padrasto, algo que me fixou, grudou na minha mente foi uma pesquisa em que eu li que os padrastos, eles estavam em 3º ou em 4º lugar de abuso sexual. Primeiro eram pais, avós, tios. Então, assim, é claro que padrastos e madrastas também abusam sexualmente. Qualquer pessoa pode fazer isso, porque afinal de contas, isso é um desequilíbrio emocional. Então, qualquer ser humano, independente do papel que ocupe, pode fazer isso. Mas existe muito, às vezes, cuida de um lado e escorrega do outro. Porque na nossa mente amorosa e inocente, a gente não acredita que alguém com sanguíneo teria essa tal capacidade de abusar da inocência de uma criança. Então, assim, o ditado diz que a gente julga os outros por aquilo que a gente é. Então, às vezes, a gente baixa a guarda porque a gente jamais faria isso com alguém. Então, a gente não consegue acreditar que alguém teria essa capacidade e, por esse motivo, a gente baixa a guarda excessivamente. Então, não é ficar neurótico, não é desconfiar da sombra, mas, ao mesmo tempo, não é baixar a guarda só porque pessoas que têm o mesmo sangue não seriam capazes, porque a realidade mostra, infelizmente, que isso é diferente. Isso, verdade. E uma coisa que eu fiquei de falar também, que eu acabei esquecendo, mas me lembrei agora com a sua fala, que é importante dizer, que é um testemunho que eu tive de um cliente que me permitiu falar sobre, que quando ele era bebê, gente, ele era bebê, ele era bebezinho de berço. Prestem atenção. A babá pegou a mãozinha desse bebê e se masturbou com a mãozinha do bebê. Esse ser, ele tem já 50 e poucos anos, é um homem, e ele desenvolveu vício sexual. Então, ele não consegue ficar numa relação séria, ele tem que trair, e tudo é relacionado a essa questão sexual. Ele gosta de assistir filmes pornô, ele tem essa questão da masturbação, e ele procurou porque ele está cansado dessa situação, ele tem uma família, ele está cansado de sempre estar recomeçando, tendo que começar do zero, e ele viu o quanto isso estava prejudicando a vida dele e resolveu procurar. Quando a gente chegou a esse ato do porquê que ele começou isso daí, ele lembrou de quando bebezinho ele teve esse momento com essa babá, e aí ele chorava tanto, ele falava, como pode uma pessoa fazer isso comigo, um bebê? E aí a gente trabalhou essa questão até zerar o desconforto dele, até ele entender que aquilo ali foi naquela infância, quando ele era um bebezinho, que não aconteceu mais, que ele estava seguro. E foi muito linda a sessão dele, porque em uma dos reprocessamentos que a gente fez, ele falou que conseguiu ver essa mulher, quando ao ato dela pegar a mãozinha dele para se masturbar, ela chorava e pedia socorro para ele. E aí ele pegou e falou, não tem, ele falou que ele imaginou falando para ela, tá tudo bem, eu te perdoo. E aí ele abraçou essa moça, que era uma babá, e disse que ela chorava muito. E ele conseguiu chorar
e se libertar dessa dor. Mas ele se permitiu. Depois do que a gente tratou, foi reduzindo. Ele parou de ter vontade de assistir um filme pornô, se masturbar com imagens, de praticar esse vício, foi diminuindo, porque estava tudo ligado a um ato sexual que aconteceu na infância. Então, você que está me ouvindo, que é um adulto, uma mulher, um homem, seja o que for, que você tem vontade excessiva, lembre-se, todo excesso esconde uma falta. Tudo que está no excesso é porque tem alguma coisa ali que você precisa entender o que está acontecendo para ter esse distúrbio. Então, se você é um adulto que está me assistindo e você tem essa característica de eu preciso fazer, eu tenho que fazer sexo, eu escalo na parede se eu não fizer. Eu tenho que trair porque um só não dá conta. Pare, pensa, reflita sobre a sua vida, como foi a sua infância, porque às vezes pode acontecer na infância e no decorrer dos dias, dos anos, você esquecer que aconteceu. Tá a Vera que não deixa eu mentir, e tem colegas nossos aqui que tá com a gente nos comentários, de um senhor que, durante o curso, o nosso professor, ele comentou que ele tinha espasmos no ânus. Lembra, Vera? E era sempre no período da noite, vinha sentir esse espasmo. Ele fez vários exames, ele não entendia, tomava remédio e aquele espasmo continuava a acontecer. Aí ele aprendeu uma técnica lá, ele resolveu utilizar essa técnica para poder identificar por que estava tendo aqueles espasmos. E remeteu à infância dele, de que ele tinha sido abusado. E aí ele lembrou de ter conversado com a mãe, de ter conversado com não sei quem. E aí ele foi até a casa da mãe e perguntou para a mãe dele: mãe, aconteceu uma coisa assim, se assado, quando eu era pequenininho? E a mãe dele foi e confirmou: sim, mas eu achei que você já tivesse esquecido disso, porque você nunca mais comentou sobre isso. Ou seja, lá na fase dele adulta, que ele teve um espasmo, e era no horário que aconteceu o abuso, que era de madrugada, que o ser fazia isso com ele, e foi um tio que fazia isso com ele, que morava tudo na mesma casa, e ele só foi ter esse gatilho mais velho. Então, às vezes, prestem atenção no adulto também, você que é adulto, no que era normal e de repente passou a ser anormal. O que está acontecendo que os médicos não conseguem descobrir? Fecha os olhos e tenta descobrir como que foi a sua infância. Tenta se conectar com a sua criança interior. Pede para que ela possa te mostrar o que está acontecendo, por que você está sentindo isso. A sua criança, ela vai te falar. O seu inconsciente, ele é muito inteligente, ele vai te dizer. Você vai sentir no corpo o porquê. E aí você consegue se libertar disso. Então, agora eu vou passar para a nossa amiga, para que ela dê o testemunho dela, porque é emocionante de ver a maneira como ela iniciou a terapia, e hoje eu falei para ela, tá de parabéns, bonitona, né, é linda, quem vai acreditar que você possa... Como eu digo, é a prima rica da Adriana, né? Pois é a irmã dele. Então, vamos lá. Dri, conta pra gente como é que foi para você, como que foi a sua história. E aí a gente vai perguntando, se caso houver alguma dúvida, alguma curiosidade, tá bom? Pode começar a falar. Pera só um pouquinho, Dri. Pera um pouquinho só. Pronto. Que eu acho que eu tinha bloqueado o seu microfone. Pode falar. Eu tinha 10 anos, né? E, foi na casa do meu tio, foi num assalto, né? E daí essa pessoa abusou de mim, né? Eu não consegui, assim, ver a pessoa, porque era escuro, né? Foi para mim muito horrível isso aí que aconteceu. Eu fiquei, assim, na hora com muito medo, vergonha, porque eu tinha só 10 anos, né? E depois, assim, eu não consegui falar com ninguém. Até hoje eu tenho 49 anos, só com a terapia mesmo, né? Que eu consegui, né, falar com a Vera, assim, me
me libertar, sim, mas foi muito difícil, né? Tu fica assim, com muita vergonha, fica assim, sem coragem, né? Eu não consegui falar para ninguém, sabe? Até assim, a mãe perguntava, o tio, eu dizia, não, ele só passou assim a mão em mim, mas não fez nada. Eu não consegui falar o que a pessoa fez, né? E no outro dia, nossa, eu me senti, tipo assim, um lixo, né? Não sentia muita dor, não conseguia nem sentar. Foi muito difícil, né? E hoje, claro, que hoje como tem mais, acho que existe, claro, que mais existe abuso, né? Mas agora eu acho que pode ser que as crianças consigam falar assim com a pessoa, com a mãe, né, com algum parente, se chegar a acontecer assim com ela, né? Porque é tanta informação, muita informação, né? E aquela época, assim, não sei, a gente não tinha nada também, né? Agora é, é muito difícil, muito difícil mesmo, né? E assim, você sentia medo do escuro? Sim, muito, muito. Aham. Eu tinha que dormir, assim, sempre uma luz tipo a cozinha ou sala, nunca dormi totalmente, porque aquele dia que aconteceu foi no escuro, né? Né? Até eu tinha comentado com a Vera que tinha uma luz, mas era uma lanterna, né? Claro que agora, né, com a terapia, tudo, mas muitos anos eu não podia, tinha aquele trauma, assim, que eu lembrava muito desse dia, né? Aham, tá? E os relacionamentos depois disso foram mais fáceis para você ou se tornaram mais difíceis, uma vez que você teve esse abuso para você? Difícil, difícil. Eu já tive os relacionamentos, hoje eu tenho 3 filhos, né? Isso atrapalhou muito, porque tu não, tu não consegue falar, sabe? Eu era muito fechada, né? Ficava assim muito tímida, né? Com vergonha, com medo daquela pessoa, teu marido ali, mas igual, né? Eu não conseguia, não Sim. conseguia mesmo. E o que te levou... Então, essa... Oi, Vera? Não, eu ia dizer agora, aproveitando que ela falou sobre a dificuldade de falar, essa pessoa aí, linda e loura, mais linda do que loura, né? Falando numa live, dando seu depoimento, porque ela tem plena consciência do quanto isso vai ajudar a estimular outras pessoas que passaram por isso a pedir ajuda, ou tanto procurar ajuda profissional, como a ter coragem de falar para um professor, a falar para alguém de confiança, para um amigo, a não ficar sozinho neste mundo escuro do abuso. Então, conta, Adriana, como é que era as tuas festas de amigo secreto, o bloqueio a tal ponto? Isso atrapalhou muito, né, Vera? Eu, eu tinha muita vergonha, assim, ó, muito. Hoje eu tô muito orgulhosa de mim mesma, né, de estar aqui com vocês, fazendo uma live para mim, né? Eu nunca fiz, né? Não ia, não tinha coragem mesmo, né? E em tudo que as situações, assim, eu evitava. Eu até fiz, né, magistério, tinha muita dificuldade, assim, ó, de falar. Tinha momentos que a gente se reunia, a gente tinha que debater sobre livros que a gente lia,
E eu não conseguia falar. Eu só falava para a professora. Mas para mais gente eu bloqueava. Não conseguia falar, né? E assim, o que que você sente que aconteceu? Deixa eu bloquear aqui o microfone. Pronto. O que que você sente que aconteceu na sua infância que você não teve voz para poder gritar, para poder pedir socorro no ato do abuso? O que que você sentiu que te bloqueou para que você não pedisse socorro naquele momento? Eu não conseguia. Bloqueou, assim, aquela... Principalmente a vergonha, sabe? Acho que... E o medo também, né? Medo, não conseguir falar mesmo para ninguém, né? E assim, você acreditava que nesse momento do abuso, se você falasse, as pessoas iam acreditar em você, ou a vergonha de ter isso ter acontecido, então você preferiu não falar, guardar para você, era maior. Aham. Entendi. Aham, eu não conseguia, assim, falar, né, sobre... Aí eu acho que é isso que atrapalhou muito, né, até hoje, claro que agora né, digo até o ano passado, de várias situações que eu passei por relacionamento, né, que eu não conseguia falar, né, várias coisas, né, entre o casal ali, que o importante ali, tu tem que conversar, ter diálogo, né, porque não tem, às vezes tu não precisa também falar na hora, tu pode, fala amanhã, mas tem que falar, porque isso prejudica muito, né, tá? Muito mesmo. E você se sentiu alguma vez culpada pelo que aconteceu? Ah, não, assim, culpada, não, era mais assim que eu me sentia mesmo, eu tinha vergonha daquilo, medo, sentia muito medo, né? E você mudou o seu padrão, por exemplo? Começou a usar roupas mais fechadas, você começou a ficar mais no canto, acanhada. Como a Vera falou, você por participar de um amigo indiscreto ou secreto, você se isolava um pouco porque você não queria ficar exposta. É isso? Isso, a gente fica mais, né, sempre, se ninguém te chamar, perguntar alguma coisa, tu agradecia, né? Uhum. Só para não precisar falar, mas... E uma amiga nossa, a Ângela, ela perguntou se te pegou de surpresa no ato, na hora do abuso, se foi uma surpresa para você, o ato de pegar você surpresa naquele momento. Sim, igual eu falei, que foi um assalto, né? Uhum. E daí, quando a pessoa me chamou, né, porque eu não via, porque era escuro, né, por mais que tinha aquela lanterna, eu não conseguia ver o rosto da pessoa. Naquela hora, assim, meu Deus, eu fiquei apavorada. Daí que pediu, assim, para deitar, porque eu dormia no sofá, né, e a pessoa começou a tocar a mão, assim, em mim, e, e fez, né, ali, né, Uhum. eu me senti, assim, ó, pior assim, assim, a vontade, às vezes, até na hora ali, sair correndo, Sim. assim, um lixo mesmo, assim, E olha. as pessoas que estavam na casa com você, onde elas estavam nesse momento? Daí ficaram dentro do quarto, né. Eles ficaram trancados, e só você saiu. Tipo, o meu tio e a minha tia ficaram no quarto deles, porque eu estava no quarto deles, né. Aí, quando essa pessoa pediu para mim ir para a sala onde eu dormia, né, e daí no outro quarto tinha a mãe da minha tia e mais a filha dela, que tinha 1 aninho, né.
só que elas não acordaram. Daí ele não chamou nada, né? Aí ali só ficou mesmo eu e o tio e a tia. Aí depois que ele chamou eu para ali onde eu dormia, né? E depois, né, que aconteceu tudo, que essa pessoa daí foi embora e tudo, o tio e a tia ficaram muito preocupados, perguntaram, mas eu não, como eu te falei, eu não conseguia falar. Entendi. Eu só falava, não, ele não... eles perguntavam, onde ele tocou, né? Eu disse, não, ele só encostou a mão, sabe? Era isso que eu falava, assim, né? Entendi. E assim, você chegou, geralmente quando acontece isso, nessa fase, às vezes a criança desenvolve padrões de repetição. Por exemplo, você disse que tinha medo de escuro, Uhum. mas pode também acontecer da criança ter medo de ser assaltado e acontece assaltos várias vezes na vida. Isso aconteceu com você também ou não? Não. Depois, graças a Deus, não. Mas eu tinha muito medo. Muito medo. Começou a evitar a luz escura, não sair para o horário, né? Eu era ficava muito nervosa. Até eu trabalho na escola, mas todo sábado eu trabalho na casa do meu tio, que ele tem um mercado, sabe? Eu trabalhei já quando eu era mais jovem com ele, e ele foi assaltado, né? Graças a Deus, assim que eu não estava, né? Ele já foi assaltado várias vezes e sempre assim, eu nunca estava, né? Mas olha, eu morria de medo, até hoje eu vou lá, né? Eu trabalho lá todo sábado. Agora, claro, eu tô mais tranquila, mas antes eu tinha muito medo, mesmo de Acontecer, né? assaltar e acontecer, né? Aquilo de novo, né? Aham. Entendi. E assim, como que foi para você depois de ter que continuar na casa, ou, por exemplo, você sair da casa, né, se casar e tal, e você voltar na casa, se você teve essa oportunidade de entrar novamente e ver aquele sofá, se aquilo ficou marcado para você? Quando aconteceu, né? Daí no outro dia. No outro dia não, era no mesmo dia, porque aconteceu, já era de madrugada, assim, né? Aí, quando amanheceu, o tio já ligou, não sei como é que ele entrou em contato com a mãe, e a mãe foi lá me buscar, né? Depois eu não fui mais lá. Entendi. Uhum. Daí não vi, não. E até o tio também saiu de lá, né? Se mudou também, né? Uhum. Entendi. E assim, o que fez com que você levasse para a terapia? Como você chegou a ter coragem de chegar e tratar esse assunto? Como eu falei, né? Tipo, o que aconteceu comigo na minha infância me prejudicou muito nos meus relacionamentos, né? Isso fez com que você quisesse buscar uma terapia. Isso, aham. Daí foi aonde a Vera apareceu, né? Claro, ali quando começou, eu até pensei assim, em desistir, né? Mas disse, não vou desistir. Tá difícil, mas eu vou conseguir. E doeu, Mas né, Diana? Doeu, né? no início foi bem difícil. Aham. É importante a gente dizer isso, porque às vezes as pessoas pensam que a terapia é para chegar e o terapeuta passar a mão na cabeça. Que vai ser tudo bonitinho, que o terapeuta vai vir com uma varinha de condão, ou que a gente é a salvadora e a gente vai salvar você do que aconteceu. E, na verdade, é preciso sentir uma dor para que essa dor se sinta naquele momento para nunca mais sentir, porque você bloqueou essa dor naquele momento. Então, o que você estava colocando no início da terapia para fora
era essa dor que estava acumulada com você durante todos esses anos, né? Sim. Aham. Porque eu passei por umas situações tão fáceis assim no meu relacionamento, mas eu não conseguia falar, não sei, eu tinha medo, sabe? Não sei da reação da pessoa, daí eu, acredito que com certeza, foi já o que aconteceu na minha infância, né? Uhum. Adri, a Aline colocou assim, Aline Silva. És uma guerreira, Adriana, uma pessoa maravilhosa e dona de um coração generoso. Estou muito orgulhosa e feliz pela tua coragem e superação. Aham, a minha colega. Que bom. E assim, antes de você chegar na Vera, você chegou a conversar com outras pessoas sobre isso ou Vera foi a primeira pessoa com que você se abriu? Sobre o que eu passei, foi a Vera. Foi a Vera. Tô chorando. Tô ótima agora. Claro, o coração fica um pouquinho, acelerado, mas tô bem. É importante a gente entender que é preciso falar sobre isso, é preciso quebrar esse tabu, porque uma vez que você coloca para fora, ao você fazer, você já está eliminando um pouco a dor. Você está se abrindo para que ela possa sair de você. Enquanto você não fala, ela fica lá dentro, ela fica presa e tudo vai ficando mais intenso, né? Eu quero comentar aqui também de um caso para que possa entender assim, o inconsciente nesse momento. É uma criança, uma menina, que sofreu um abuso aos 10 anos também, só que ela não teve um ato, só passou a mão por cima. Ah, mas só passou a mão, então não tem abuso sexual, porque só passou a mão nela. Não, gente, também é característica de um abuso, a pessoa passou a mão. E aí eu perguntei, por que você não gritou? Por que você não chamou as pessoas que estavam próximas de você? Aí essa criança me respondeu, porque eu tratei essa criança. Essa criança me respondeu assim, porque eu me senti naquele momento rejeitada e abandonada. Porque aquilo estava acontecendo e ninguém veio me salvar. Então não era... não foi a questão de que eu não podia gritar, se eu tinha uma outra escolha, mas a dor que ela estava sentindo já de outras coisas que aconteceram na vida dessa criança era tão forte, tão enraizada nessa questão do abandono e da rejeição, que quando aquilo aconteceu, ela somatizou o abuso com a dor dela, e ela falou, poxa, estou me sentindo sozinha, rejeitada porque as pessoas estão na casa, acontecendo esse ato no outro quarto e ninguém veio me salvar. Tipo, como se as pessoas não estivessem nem aí para ela. E aí, a gente trabalhou bastante e ela conseguiu entender que ela tinha uma escolha. Ela tinha escolha de poder conversar com alguém, chamar alguém, sair de perto, ver que a pessoa ia tentar alguma coisa, sair de perto do quarto e ir para um outro lugar. Porque nesse momento, quem fez esse abuso foi o próprio primo. Um primo bem velho, mas foi um primo. Então, assim, é entender a cabeça, o que a criança sente, o que está enraizado nela. Provavelmente, naquele momento no qual você sofreu abuso, já tinha algumas questões relacionadas à questão de vergonha ali em você, que esse ato que você sofreu se tornou uma vergonha tão grande que você não conseguia falar para as pessoas. Então, era alguma coisa que você também teria que trabalhar nessa questão de vergonha. Eu falo também, em nome dessa criança, que ela também se sentiu com vergonha e ela se sentiu culpada. Porque depois que ela contou para a família, as pessoas da família denunciaram, fizeram um escarcéu com esse primo, esse parente, né? Chegou a ser preso e tudo mais. E aí ela se sentiu culpada da família dela estar toda em confusão
pelo fato dela ter falado o que ela falou, que ele passou a mão no corpo dela. Então, é tomar cuidado também com relação a isso, porque ela acaba crescendo e vendo injustiças acontecendo com ela, e ela acaba querendo não falar, porque ela fica com medo de falar e se sentir culpada novamente por alguma coisa. E é importante dizer que não tem culpa, né? É importante a gente colocar isso. Uhum. Assim como você também não teve, você foi uma vítima naquele momento, né? É. Aham. Vera, quer falar um pouquinho? Quero. Bom, tô chorando, né? O que eu posso dizer? Que se a Adriana fosse a minha única cliente com esse resultado na vida, eu quero viver 110 anos, né? Porque eu já disse que eu quero morrer 110 anos, tá no caixão e as pessoas chegarem e dizerem: nossa, essa diaba morreu com 110 anos, olha que pele mais linda, até parece que tá sorrindo. Essa é a minha meta de vida. Mas se eu morresse hoje, eu morreria com a minha missão cumprida. Porque é uma mistura de orgulho com felicidade, porque eu sei o quanto foi sofrido. Ela foi assim, ó, mulher muito macho, como diz o gaúcho, porque durante 7 sessões o desconforto emocional dela era 10. Nada que eu fizesse, nenhum conhecimento que eu tinha ajudava a diminuir essa dor emocional. Muito desconforto físico, né, Adriana? Era tudo quanto era dor, era tudo quanto é frio, era tudo quanto é reação física ela tinha durante a sessão. E essa semana até eu fui rever a nossa primeira sessão de terapia. Eu lembro que eu anotei a frase de que dali um tempo ela estaria cantando Beijinho no Ombro, porque toda essa desgraça, esse sentimento ruim seria coisa do passado. Então, assim, eu usei, além do meu conhecimento, eu usei toda a minha intuição possível. Eu fiz coisas que não aprendi em cursos, porque ela era alguém que estava no fundo do poço, mas não era alguém que estava no fundo do poço de braço cruzado. Era alguém que estava no fundo do poço querendo ver a visão lá de cima. Então, assim, eu fiz o possível e o impossível, eu pedi sabedoria divina, muita intuição, e, assim, ver ela que não conseguia ter coragem de participar com tranquilidade de um amigo secreto, que não conseguiu atuar como professora, que todos os anos tinha crise de labirintite, que este ano, graças a Deus, após terapia, ela não chegou a ser internada, porque nos últimos 2 a 3 anos ela tinha que ir ao hospital de tanta labirintite, né? Tudo isso do emocional, porque a gente pensa que, ok, aconteceu um trauma, algo ruim, águas passadas não tocam moinho, tocam, gente. E tocam muito, porque a nossa saúde, ela fica debilitada, a gente fica limitado, não só bloqueado emocionalmente, como tudo piora na nossa vida. O fluxo menstrual da Adriana deu uma diminuída, está numa economia de absorvente arretada, porque era um rio. Então, são coisas que as pessoas pensam, nossa, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? E tem, o nosso corpo, ele é maravilhoso, ele funciona de uma forma maravilhosa, mas como o nosso subconsciente não tem voz, não sabe gritar, ele ataca o nosso corpo, até que a gente entenda que são as nossas emoções, os nossos traumas que estão nos destruindo e nos adoecendo. Então, assim, essas minhas lágrimas de hoje é de extrema alegria, de gratidão a Deus e a todo o universo por eu poder ser uma ferramenta de conseguir ajudar pessoas que realmente querem mudar de vida, porque eu sempre digo para alguém que está fazendo terapia, que minha Adriana está com 49 anos, puxa, são 39 anos que ela carrega essa dor. Mas e daí, se ela viver 90 anos, quantos anos mais de tortura seria esse? Porque coisas boas, eu sempre digo que o tempo, ele é muito relativo. Eu sempre faço uma comparação.
que 1 hora, o que que é 1 hora? Depende do que tu tá fazendo neste período de 1 hora. Se tu tiver numa pizzaria com companhias agradáveis, 1 hora é 5 minutos, não é nada. Agora, esteja 1 hora numa parada de ônibus, com frio. Bom, quem nasceu no Rio Grande do Sul sabe o que é o frio de lá numa parada de ônibus. Com frio, bexiga cheia, com fome. Essa 1 hora, gente, parece 5 horas. Então, o tempo ele é muito relativo em relação a como tu está se sentindo. Então, carregar um trauma por anos é uma arrastação de corrente desgraçada. A gente sobrevive, a gente não vive, né? Então, assim, poder garantir que a qualidade de vida, porque a vida ela não é perfeita, mas ela é leve quando a gente está com as emoções equilibradas. Não é que não vai mais acontecer coisas difíceis na vida da Adriana. Vai ter desafio? Vai ter dificuldade de relacionamento? Vai. Mas ela vai conseguir falar, ela vai conseguir botar para fora, ela vai conseguir chutar o pau da barraca. E isso é maravilhoso, gente. Isso é o que faz toda a diferença. É ou não é, Adriana? Sim. Aham. Idri, falar para você falar, você dá o seu testemunho de como você era antes e depois da terapia. O que mudou para você? O que você sente que mudou, que foi bom para você? Antes eu era muito, assim, uma pessoa sem coragem, sentia muito medo, muito tímida, né? Muito desanimada, sabe? Mas depois da terapia eu me sinto e já as pessoas já me disseram que eu mudei. Né? Eu me sinto muito bem hoje, né? Estou mais corajosa, né? Consigo falar, né? Tipo, não assim, tanto no meu trabalho também, né? Mas Falo, assim, você fala. com educação, né? Com certeza, assim, sem ofender, mas muita coisa, assim, eu, tipo, engolia e não falava. Hoje eu já consigo. E assim, você sentiu que o seu amor próprio mudou um pouquinho? Você está mais vaidosa? O que você sente? Sim, eu sempre fui, assim, vaidosa, mas agora Me eu estou segura. melhor. Agora me segura. Estou melhor. Uma coisa legal que a Vera comentou, que é essa questão do ciclo menstrual. Tem tanta coisa que acontece na vida de uma mulher que o fluxo fica grande, fica vários dias, e a intensidade do fluxo também, e as pessoas podem achar que não é uma coisa comum. É comum. E a cólica, aquela dor também forte, é uma coisa comum. Eu já passei no ginecologista, ele falou que está tudo normal. E você vê como faz diferença tratar a sua dor, porque o seu fluxo mudou por conta disso. Então, não é uma coisa comum, é algo tratável, né, Adri? Sim, é bem... Peraí, Vera. Pode falar, Vera. A Garete perguntou para perguntar para ti se tu notou alguma diferença na tua vida sexual após a terapia. Não precisa dizer detalhes, mas conta, moça, o povo quer saber. Mudou, assim. Como é que eu vou dizer, assim, explicar? Você se sente mais segura nessa relação, mais entregue, mais confiante do parceiro? Sim, eu tenho, né, hoje eu tenho uma pessoa também que me entende bastante. Eu não sei se é porque eu mudei também, eu converso mais, às vezes é por isso mesmo, né? Porque eu acho, assim, que num relacionamento, claro que o sexo é importante, mas eu acho, assim, não é aquilo, tu tem que fazer todo dia,
né? É ali o momento, né? Curtir, né? Não é aquela coisa assim obrigada que tu tem que fazer, né? Sim. Né? Isso aí a gente se entende bastante, conversa muito, né? E, e o que eu sinto assim que mudou mais mesmo foi porque hoje eu tô falando mais. E aí você percebe que ao você mudar, as pessoas em volta parece que mudam junto. Não é assim que funciona? Muda. Aham, aham, bem assim. É. Aham. E o quanto hoje você se sente assim forte, você se sente guerreira em acreditar que o escuro mais não vai mais te pertencer, né? De você dormir no escuro, de você não ter medo mais disso. O quanto você está guerreira nesse sentido. Ah, eu estou bem, eu durmo no escuro. Tranquilo. Até caminho no escuro agora. Olha isso, velho. Aham, aham. Isso aí, eu estou muito bem. Olha isso, Vera. Que trabalho lindo. Aham, Aí depois, como é que eu não vou chorar, né? aham. A Miriam está colocando aqui parabéns. Hum, É assim, muito bonito de ouvir o seu comentário, o seu relato, o seu lado da história, porque às vezes na cabeça da gente, ela é forte, ela consegue passar por isso, ela tira de letra, é frescura, não, não é. não é, É. não é frescura, é preciso falar, e é preciso entender o porquê que aquilo está acontecendo, né? A Miriam colocou aqui, feridas curadas. Sim, foram feridas que foram curadas. E é libertador. Se sente É. leve. Aham. Bem, muito bem. Vá. Você desenvolveu alguma compulsão alimentar? Você se sentiu mais ansiosa? Não, tô. Tem dias assim que eu fico mais ansiosa. Aham. Eu falo antes, assim, de você fazer a terapia. Você se sentia mais ansiosa? Você Sim, descontava na sentia. comida às vezes? Aham. E eu era mais gorda, né? Mais gordinha. Agora eu emagreci. Eu tenho, no caso, eu perdi 12 quilos, né? Aí, Aham. é Ah, isso que eu ia é. falar, porque às vezes a gente se alimenta das emoções, então a gente engorda por conta da nossa dor. E quando a gente elimina essa dor, o Aham. emagrecimento ele vem natural, né? É. E eu era muito assim de naquele momento que eu queria falar certas coisas, eu não conseguia, daí eu tinha que comer. Aí, tá vendo? Aí, é, aham, é, Que bom. bem, aham. E hoje Viu? não, hoje eu já Eu tô só tenho que bem, te dar parabéns. Você sim. foi guerreira fantástica. Parabéns por você ter tido coragem de você buscar alguém que pudesse te auxiliar, porque isso te libertou de um trauma, isso te libertou de uma ferida que pudesse permanecer com você durante mais anos e anos e anos, como a Vera disse. E isso só fez você se tornar mais forte, né? Essa liberdade de você ter se curado, mais Uhum. vaidosa, emagreceu, e assim, fez você também abrir a visão para outras mulheres. Está tudo Uhum. bem o que aconteceu, e que existe uma escolha de você permanecer na dor e uma decisão de você querer viver de forma mais leve, sem essa dor. E você fez isso, né? Então, Uhum. parabéns por isso, por se permitir, por querer sair da dor, porque fácil eu sei que não foi, como a Vera mesmo comentou que nas primeiras sessões era 10 de dor e não passava e não diminuía, e você tinha todos os motivos para desistir, como a Vera também tinha, porque como ela mesma disse, a gente como terapeuta, temos técnicas, a gente teve bastante conhecimento, mas tem momentos em nossa vida que vem um cliente que vem para nos testar. O quanto você Sim. ama essa profissão, o quanto você está disponível a ajudar alguém.
E aí a nossa intenção aí é juntando conhecimento com o nosso amor, como que a gente faz. Então, parabéns pela Vera também de não ter desistido, de ter te ajudado, porque graças a as duas não desistiram nenhuma da outra, é que ambas estão aqui nessa live contando esse relato maravilhoso para nós, que só temos a aprender com isso, não somente a questão do abuso, mas também essa questão do não desistir. Porque motivos a gente encontra sempre, né? O importante é não desistir. Sim, muito importante. E o que eu digo também sempre para os clientes é, tá me ouvindo? Sim. Uns levam menos tempo, outros mais tempo. Mas, se a pessoa levar bastante tempo, foi bastante tempo a terapia minha com a Adriana, foram 10 meses de terapia. Mas a gente venceu 39 anos de dor. Então, esses primeiros 2 meses que foram tão sacrificados na terapia, né? Que doeu tanto. Ok, doeu, não estou subestimando a dor, porque eu não digo que eu sei, mas eu via a dor dela. Então, assim, eu posso imaginar, o máximo que eu posso é imaginar, mas foram 2 meses tão difíceis e outros 8 meses, que a gente levou 10 meses. Mas pensa, foram 39 anos que foram eliminados de sofrimento. E se ela viver agora até os 90, ela já tem agora mais muitos anos de leveza para viver. Então, às vezes a pessoa pensa, eu não vou fazer terapia porque, isso dói. Dói, é claro que dói. Quando a gente está com uma ferida e a gente vai no médico, ele vai limpar, é claro que vai doer. Mas é uma questão de matemática. Tem pessoas que conseguem, em muitos menos meses, se ver livre de um trauma. Mas que leve tempo da Adriana, que foram 10 meses. Pergunta para ela se ela voltar no tempo, se ela não iria querer passar pela essa dor da terapia tudo de novo, tendo a garantia de que o futuro não será impedido, bloqueado por essa desgrama que aconteceu na infância, né? Então, por mais demorado que seja, não se compara a viver com a leveza, né, Adriana? Peraí, que a produção falhou. Tu silenciou porque tá dando eco. A produção falhou. Agora tá. É maravilhoso se sentir assim, né? Leve, corajosa, guerreira, linda, magra. Então é isso. Eu acho que a Leia, se eu não me engano, ela colocou que ela também está em processo de cura, que ela sofreu com vários abusos, Leia. É com imenso prazer que eu digo que você vai conseguir sair disso, você é uma vencedora, já venceu porque você já se permitiu dar o primeiro passo. Deu o primeiro passo, o segundo, o terceiro, é tudo consequência, e isso você vai conseguir passar. Tá aqui a Adriana como testemunho que não foi fácil no início, mas que depois vai ficando mais leve, você vai conseguir. Conte com a gente também para que você possa se livrar dessa dor, tá? Eu sei que você tem capacidade, a gente vê você e sabe que pode contar com a gente. E é isso, meninas, eu quero agradecer por hoje, foi muito boa a nossa live. Agradecer a Adri por nos honrar com a sua presença, com o seu testemunho, com a sua coragem, com esse seu amor com as outras pessoas, porque através dessa live outras pessoas vão tomar coragem de poder falar sobre isso. Sim. Muitas felicidades, muitas alegrias, e aproveitar e dizer que agora que eu tenho seu WhatsApp já era. A Vera já era, agora eu estou entrando no pedaço. Dri, um beijo enorme. Quer falar alguma coisa? Quer deixar alguma dica para as pessoas que estão assistindo para que elas possam realmente ir atrás de uma terapia, falar? Sim. Quanto foi bom para você, né? Para mim foi muito bom, né? Me ajudou muito hoje, como eu já falei, me sinto muito corajosa, consigo falar
tudo que eu tenho vontade, né? Tipo, não prejudicando a pessoa, tu, né? Tu pode falar, não, né? E indico muito sempre, né? Se a pessoa, eu sei, claro que, né? A gente tem que pagar, mas às vezes vale a pena tu economizar um pouquinho, pagar uma terapeuta, do que tu sofrer, né? Sofrer e ter dores, né? Que às vezes não é o remédio que vai curar, né? É só uma terapia, né? Muito bacana você ter falado isso, porque muitas vezes a pessoa vai no psiquiatra, toma o remédio, né, para encobrir essa dor que está sentindo, mas não vai na raiz. Gente, é importante ir na raiz do problema, só assim você vai saber livre do que está acontecendo. Não adianta tapear, porque tapear só vai fazer você prolongar essa dor, né, Dri? Com certeza. E aí, pode falar, meu amor. Alô? Ai, não, né? Só reforçar que eu estou muito feliz, estou muito orgulhosa dessa nova versão Adriana, né? Porque parece tão simples, pessoal, para quem não tem coragem, para quem é falante, é despachado, parece tão simples. Mas com as dificuldades que a Adriana tinha de expor a sua opinião, de olhar nos olhos das pessoas e dizer, olha, eu não gosto, não quero, não é isso. E saber que agora ela tem essa coragem de ser autêntica, coragem de ser ela, porque assim, saber quem a gente é já é difícil, e ter coragem de assumir quem nós somos com nossas opiniões é mais difícil ainda. Então, ver a Adriana dar esse passo, assim, eu fico feliz como pessoa, porque a filha dela, a Tatá, é minha amiga do coração, minha irmã que a vida me deu. Então, assim, o meu lado humano fica muito grato, muito feliz. Meu lado terapeuta fica também muito grato. E, ao mesmo tempo, cada dia mais audaciosa, mais insuportável, que isso é uma leve consequência. Mas é uma felicidade e é uma gratidão que eu tenho muito grande de ser essa ferramenta, como eu já disse, né? E assim, tenho certeza que as pessoas que verão essa live, por mais que a pessoa não tenha condições financeiras ou por qualquer outro motivo, que ela não tenha no momento condições de fazer uma terapia, mas o fato dela saber que existe essa possibilidade, que isso não é algo ilusório, existe, isso é vida real. Existe um ser humano maravilhoso que venceu, a Adriana existe, ela tem endereço fixo, e ela é um ser humano real, não é um conto da carochinha. E que se a gente realmente quer vencer, a gente consegue. O conjunto de duas coisas, como eu sempre sou muito repetitiva, tem que ter um bom profissional, mas tem que existir uma entrega da pessoa, que é a entrega que a Adriana teve, porque assim, ela foi mais apegada à vida do que à dor. Porque se ela tivesse sido apegada mais à dor do que à vida, ela teria desistido, porque foram 2 meses de muita intensidade na terapia e aparentemente sem nenhuma evolução. Então ela realmente queria. Então não depende só do profissional, claro que depende do profissional, mas se a pessoa não fizer uma entrega total, não vai ter como. Mas a gente viu que acontecendo esses dois lados, a entrega do profissional e a entrega da pessoa, o amor pela vida, para sair. Eu sempre digo assim, se imagine no fundo de um poço. Tu olhando para cima, a única coisa que tu vai conseguir ver é aquela radinha lá em cima, olhando para cima, aquela janelinha nas nuvens. Não é uma visão agradável. Mas lá em cima, pro lado de fora da boca do poço, a visão é ampla e pode ser maravilhosa. E ela teve essa noção, essa visão de futuro. E também gratidão por ela ter acreditado em mim como profissional. Porque do jeito que foi sofrido no início, ela poderia simplesmente ter jogado a toalha e ela não jogou. Então, primeiro ela acreditou nela,
acreditou no amor pela vida, por uma vida saudável, mas ela também acreditou em mim, porque eu acho que muita gente teria desistido no lugar dela, e graças a Deus e ao bem-estar dela que ela não desistiu, porque senão não teríamos tido, né, essa vitória nas vidas, que eu me sinto participe disso também. É isso. Então, obrigada a todos. Eu vou deixar aqui um beijo, uma boa noite. Vou liberar o áudio para todo mundo dar uma boa noite. E dizer que na nossa próxima live, nessa próxima quarta-feira, será sobre ansiedade. Provavelmente vai ser uma live tão rica que vamos ter que fazer 2 lives sobre ansiedade, porque é um conteúdo muito extenso. Tem muitas doenças que a gente tem, que a gente encontra no dia a dia, que a pessoa está achando que é uma doença que surgiu do nada e ela faz parte da ansiedade. Foi a ansiedade que trouxe essa doença para você. Então, estejam convidados para a próxima live, que será sobre a ansiedade. Um beijo, boa noite a todo mundo. Boa noite quem ficou aqui, a Leia, a todos que estão nos assistindo. Boa noite, Dri, mais uma vez, muito obrigada. Vera, boa noite, obrigada. Boa noite. Beijo. Gratidão. Tchau. Beijo.